Boa tarde para quem está acompanhando a gente pelo canal da Câmara de Vereadores de Criciúma, boa tarde para quem vai acompanhar a gente também pelo Spotify, e aí como fica registrado, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o que for, o momento que você estiver acompanhando a gente nesse momento, nesse papo no Legislativo, um projeto muito legal da equipe de comunicação da Câmara de Vereadores de Criciúma, que traz debates, traz possibilidades de a gente fazer debates aqui na Câmara. Essa é a segunda edição, a primeira edição foi comandada pelo vereador Manuel Rosengue, que debateu drogas e saúde mental, e está registrado também no YouTube da Câmara de Vereadores, e hoje a gente conversa sobre estudantes e política, sobre democracia, sobre política estudantil, enfim, vai ser um debate em que a gente vai falar sobre diversos assuntos, vamos falar sobre diversas formas, não vai ter um cronograma estabelecido, até porque, por conta dos meus convidados, a gente não consegue ter um cronograma estabelecido também, principalmente pelo meu convidado à direita aqui, ele vai por cima, ele não está nem aí, ele entra no assunto e vai e não segura mais. Mas apenas fazendo uma introdução do porquê que nós estamos debatendo justamente estudantes e democracia nesse dia 11 de agosto, porque hoje é dia do estudante. E o Dia do Estudante, no 11 de agosto, ele nos remete a 1827, que foi quando o imperador Dom Pedro I ele instituiu no Brasil os 2 primeiros cursos de ciências jurídicas e sociais. E por isso que hoje também é dia do advogado, que foram os cursos de São Paulo e de Olinda, que depois foi transferido para Recife. Foram criadas as faculdades de Direito de Olinda, em Pernambuco, e a do Largo São Francisco, que é uma das principais, uma das mais conhecidas faculdades de Direito do Brasil e da América também. Até esse dia, em 1827, quem tinha interesse de cursar um ensino superior tinha que ir até Coimbra, em Portugal, onde se localizava a faculdade mais próxima do Brasil. E quem são os meus convidados para a gente conversar nessa 1 hora aqui na Câmara de Vereadores, no nosso papo no Legislativo? O presidente do DCE da Unesc e acadêmico de Engenharia Civil, Douglas Leffa. Boa tarde, obrigado pela sua presença aqui na Câmara de Vereadores. Depois a gente vai dar a oportunidade para todo mundo fazer a sua saudação também. Marcos Machado, ex-presidente do DCE da Unesc, mestrando de Desenvolvimento Socioeconômico, meu colega do mestrado de Desenvolvimento Socioeconômico na Unesc. Marcos Meller, ex-vereador, ex-presidente do Centro Acadêmico também, advogado. Ana Carolina Casagrande, advogada, que já se envolveu também bastante com política estudantil, com movimento estudantil. Obrigado pela sua presença. A Bianca Borges, administradora pública, que também se envolveu gosta da política estudantil, sabe a importância que a política estudantil tem. E o Luiz Eduardo Candioto, que é estudante de economia, presidente do Centro Acadêmico de Economia da nossa Unesc também, e que está na final de um prêmio, de uma gincana nacional do Conselho Federal de Economia, representando Santa Catarina, representando Criciúma e a nossa Unesc também. Hoje a gente vai conversar então sobre estudantes e política. Eu vou começar justamente com o presidente do DCE da Unesc, o Douglas Leffa, para questionar, Douglas, qual é o principal desafio que tu vê hoje em comandar uma entidade estudantil? Qual é o principal desafio que tu percebe no DCE da Unesc, que é uma instituição gigantesca, que é uma cidade que tem um orçamento maior que muito município, e tu é o representante dos acadêmicos da Unesc? Como é presidir uma entidade estudantil nos dias atuais? Bom, primeiramente, boa tarde, Nicola, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, aos nossos colegas aqui que estão aqui à mesa comigo também. E aí eu começo te respondendo. Ser presidente do DCE, ele é um desafio. E esse desafio, ele só se propõe a quem está preparado para assumi-lo. Então, Douglas, qual é o principal problema que tu vê hoje numa entidade estudantil? As pessoas não se prepararem para estar onde estão e quererem assumir coisas que não estão preparadas. Então, elas fazendo isso, elas acabam deteriorando a entidade. Então, esse é um dos principais problemas. Eu passei por 2 anos de presidência do Centro Acadêmico de Engenharia Civil, 1 ano como tesoureiro adjunto do DCE, 1 ano como tesoureiro titular do DCE, para depois sim, depois de conhecer tudo que estava acontecendo dentro da universidade e a instituição, me candidatar a presidente do DCE.
numa eleição de chapa única, onde nós tivemos aí 2.125 votos, mas justamente por um trabalho que já vinha sendo executado, por um projeto de gestão. E aí isso é o que os diretórios estudantis precisam, projetos de gestão, não projetos pessoais ou projetos partidários. Então, muitas vezes as pessoas confundem isso. Então, o maior desafio está em colocar isso na cabeça das pessoas, que as pessoas precisam se preparar para se colocar ao posto onde elas estão se candidatando. Então, hoje o DCE ele está bem organizado, o DCE tem uma boa representatividade, nós temos aí um bom respaldo dentro da universidade, dentro do legislativo, dentro do executivo, até mesmo dentro da Assembleia aí do Estado, com várias lutas importantes. Tivemos uma luta ano passado, que foi uma conquista nacional, que foi a defesa dos estagiários ano passado, perante aos órgãos federais. Nós conseguimos reverter aí uma decisão nacional perante aos órgãos federais, mas tudo isso vem através do respaldo, através do trabalho e através do empenho. Então, tivemos aí algumas dificuldades e temos algumas dificuldades no dia a dia, mas essas dificuldades se resolvem aí facilmente a partir do coletivo. Então, nós temos um coletivo muito bom, tem uma equipe muito boa, o Vitor Teixeira, que é meu vice-presidente, o John Marcel, que é meu tesoureiro, o William Domiciano, que é o meu tesoureiro adjunto, né? A Kellen Regina, que é minha secretária adjunta, e a Giovana Lisa. Então, através do conjunto da equipe de pessoas bem preparadas, a gente consegue fazer uma administraçãozinha legal no DCE. E a gente está falando aí de política estudantil, e aí eu já passo a palavra para o Marcos Meller e questiono qual que tu percebeu a principal diferença entre fazer política estudantil e fazer política partidária. Você que recebeu 1.334 votos na eleição de 2016, aos 18 anos, né? Você tinha 18 anos no ano de 2016. Qual que você percebeu a principal diferença entre política estudantil e política partidária? Então, primeiramente, boa tarde, Nicola. Boa tarde, vereador Nicola. Boa tarde a todos os colegas. Num contexto geral, assim, a política partidária ela tem uma demanda muito diferente daquela demanda que aparece no movimento estudantil em si, até pela realidade da população que habita a nossa cidade, por exemplo, porque tem a questão da pavimentação das ruas, tem a questão do pessoal aqui mais do centro de trazer empresas, gerar empregos para a nossa cidade, e o movimento estudantil é mais voltado à questão da qualidade do ensino cada vez mais no âmbito da Unesc ali onde eu atuei, ensino, pesquisa e extensão. Então, num contexto geral, na Unesc a gente buscava trazer palestras, eventos, simpósios, as paejas que nós tivemos. Então, a principal diferença que tem é essa questão aqui, que ali o pessoal está cursando o ensino superior para se preparar para o mercado de trabalho, no curso de Direito principalmente, que forma muitos profissionais liberais, e aí as demandas elas se tornam totalmente diferentes pelo que os estudantes cobram que seja trazido para a instituição. Por exemplo, muitos querem ser juízes, futuros juízes, promotores, delegados, então muitos deles querem que tragam profissionais daquele porte, além dos grandes professores que já tem na UESC, para que eles também possam conhecer melhor como que é o dia a dia dessa rotina, desses profissionais do direito. E muitas vezes as pessoas da cidade, nos bairros da cidade, eles querem que o vereador lute para a pavimentação da rua, para acabar com aquele problema que tem, quer que lute para, junto com o executivo, trazer mais empregos, melhorar as condições de saúde, da assistência social, que ainda é muito necessária e imprescindível em todo o nosso Brasil, ainda mais lá para a parte de cima do Brasil, mas aqui em Criciúma também é muito necessário. Então, muitas vezes, uma pessoa de um bairro mais carente da nossa cidade, ela quer simplesmente só, na nossa realidade do Brasil, ter o que comer, ter o que colocar comida na mesa para ela, para os filhos. E já no âmbito acadêmico, é uma luta, assim, uma reivindicação para que eles possam se aproximar de profissionais que eles pretendem ser no futuro, que todos os estudantes pretendem ser no futuro. Então, foi essa grande diferença que eu vi. E a questão também do envolvimento estudantil, que eu sinto uma maior facilidade de pessoas, não posso generalizar, né?
mas pessoas de diversas ideologias conversarem dentro da universidade em prol de um bem comum. Eu enxergo dessa forma. Tu percebeu isso muito mais na universidade do que na política partidária e aqui na Câmara de Vereadores, por exemplo? Profundamente mais. Eu não sei exatamente como está essa legislatura, porque quando a pessoa está exercendo um cargo de vereador, ela respira o ambiente político todos os dias. Como eu fui para a iniciativa privada, a gente acompanha nos jornais, mas não está aqui no ambiente. A legislatura passada era uma legislatura que tinha seus certos problemas, mas talvez pudesse caber uma conversação melhor do que algumas situações atuais na legislatura que a gente se apresenta, né? Para quem já viveu intensamente, vive intensamente também política partidária junto com o político estudantil. Trago aqui o Marcos, trago aqui a Bianca e a Carol, principalmente. O Luiz Eduardo nem tanto política partidária, pelo menos ainda. Mas entre vocês percebem uma grande diferença? Vocês percebem que se vive muito mais ideologia dentro da política estudantil do que na própria política partidária? Se alguém quiser falar, Bianca. Então, eu consigo perceber essa diferença, é muito nítida, né? Eu acho que a política estudantil, ela é um preparo para seguir o caminho para a política partidária. Ali você acaba descobrindo as ideologias, você ainda está numa fase de descoberta. Então, a gente observa até por aqui que várias pessoas que acabam partindo para a política partidária participaram também do movimento estudantil. Então, o movimento estudantil acaba lapidando essas pessoas, né? A maioria delas, é claro. Então, acabam se descobrindo e partindo para a política partidária, que tem um viés um pouco diferente, né? Como o Melera acabou de falar, acaba sendo um outro viés, acaba mudando um pouco. Então, as pessoas já estão um pouco mais maduras e acabam fazendo um trabalho mais efetivo, um trabalho melhor. Machado. Boa tarde a todos, a todas. Vereador Nicola, obrigado. Cumprimentar as duas donzelas da mesa, a Bianca e a Carol. Em nome dela, cumprimentar todo mundo que está nos assistindo aqui, quem está na mesa. Bom, eu sou muito verdadeiro, sabe, Nicola? E pegando o gancho da Bianca, o Ulisses Guimarães já dizia, né? A política estudantil é a antessala para o Congresso Nacional. Dizer que a política estudantil não prepara pessoas para disputar eleições é uma hipocrisia sem tamanho. Todo mundo que se envolve na política estudantil, talvez não generalizando, fazendo o gancho da fala do Marcos, mas as cabeças, quem vai para as cabeças, com certeza tem um pezinho na política partidária. Seja ela da esquerda ou da direita, quem está na política estudantil, disputando os cargos de cabeça de chapa, tá com um pezinho lá. E eu faço um testemunho aqui, já dizia o Papa Francisco, que o bom cristão é aquele que dá testemunho, né? Na nossa gestão do DCE, quando nós estávamos ativamente no movimento estudantil, a gente nunca usou a estrutura do DCE para fazer política partidária. Agora, a biblioteca da Unesc nunca filiou tanta gente eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, porque não há pecado nisso. E quando a gente sai da indignação e vai para a ação, a gente começa a ver as coisas mudarem. E a biblioteca da Unesc não tinha um ambiente melhor, um ambiente vivo, que é a universidade plural. Eu lembro que eu marcava as reuniões na biblioteca, e a biblioteca da Unesc, para quem frequenta lá, para quem não conhece, elas são separadas por vidros. Tinha dias que aquele só faltava subir na cacunda, assim, como diz o outro, tinha gente saindo pelo ladrão. E passavam os adversários da época, como diz o Marcos, os ciclos agora se passaram, mas passavam os adversários da época de, meu Deus, o Marcos vai enfiar todo mundo, não. Faltava ficha, tô falando sério, faltava ficha. E é uma coisa gostosa de se fazer, não tem como dizer que não é, porque é uma cachaça muito boa. E a gente, pelo menos vivendo esse dia a dia, eu não percebo mais tanto esse empenho partidário também dentro da política estudantil. A Carol é um pouco mais da minha geração também, vocês são um pouco depois da nossa geração. Carol, tu, por exemplo, teve influência para entrar na política estudantil do teu pai, por exemplo? Para quem não sabe, a Carol é filha do secretário de saúde de Criciúma, Célio Casagrande, o vereador mais votado de Criciúma no ano de 2000, já foi deputado federal, tem uma história muito bonita na política. Teve influência também, e tu percebeu que tu foi levada a isso também por causa dele? Então, vereador, primeiramente eu cumprimento ao vereador, aos demais à mesa, né? Dar felicitações ao Dia do Estudante, ao meu colega Marcos Meller pelo Dia do Advogado também, desculpa a extensão, mas a influência é óbvia, né? Na minha primeira fase de Direito da Unesc, quando eu entrei na sala de aula, duas pessoas estávamos em eleição,
da reitoria, que na época era do Gildo Volpato, né, que concorria às eleições em conjunto com o Carlos Magno, e que fiz uma campanha ferrenha, e também depois do CA de Direito, que as duas chapas me procuraram por influência do meu pai, mas pela cachaça, né, como diz o meu colega Marcos, a gente se envolve muito, e aí eu adentrei em uma chapa e fui secretária à época. Então, sempre dando, inicialmente, assim, a política, tanto estudantil como a política em si partidária, elas têm influência em todos os âmbitos da nossa vida. Então, assim, a gente tem que discutir ela em todos os meios, saúde, educação, na instituição, e os acadêmicos têm forte respaldo, né? Tanto que aqui a Unesc é uma grande força para toda a população criciumense. E aí eu trago a pessoa que ainda não se envolveu também diretamente com a política partidária, que é o Luiz Eduardo, tão diretamente com a política partidária, mas é um presidente de centro acadêmico, que se a gente for analisar, depois tem o DCE, né? Mas o centro acadêmico, ele é a representação daqueles acadêmicos que fazem interlocução com a coordenadoria do curso, com a coordenação do curso, perdão. E o Luiz Eduardo, ele foi agora campeão em Santa Catarina da Gincana do Conselho Federal de Economia, vai participar no início de setembro da Gincana Nacional, e tu percebe, dentro da política estudantil, dentro do curso de Economia da Unesc, tem um viés muito mais ideológico, muito mais partidário, muito mais técnico, e aí para tu se envolver com o centro acadêmico, teve que se envolver com isso também, teve que compreender essa política estudantil. Boa tarde. Boa tarde, Nicola. Boa tarde a todo mundo que está aqui com nós, quem acompanha no YouTube também. Cara, esse negócio de ideologia, de estar se envolvendo com essas diferentes ideias, né? Foi uma coisa que, quando a nossa gestão ela assumiu, a gente tomou muito cuidado. Era um medo que a gente tinha, assim, de cara, não, vamos tocar o mínimo possível nesse assunto, porque era uma responsabilidade, né? A gente está ali para representar todo mundo, então a gente ficou com medo, assim, de, será que se a gente fazer algo nesse sentido, uma parte vai ficar meio assim e tal? Então a gente ficou meio preocupado. Mas o que eu fui sentindo é que não tem muito essa pegada ideológica, pelo menos no nosso curso, né? Claro que não é 100%, acho que todo lugar vai ter, né? Por exemplo, tem aulas que a gente tem que ser mais maleável, porque a gente sabe que vai seguir por um caminho, e a gente tem que entender, a vida que segue, a gente não pode ficar apertando na mesma tecla toda a vida e tal, a gente já sabe como funciona. Acho que a mesma coisa, eu vim conversar contigo, eu sei da tua ideia, sei daquilo que tu vai falar. Se a gente não bate naquela ideia, não adianta a gente ficar, né, insistindo, tem outros diversos campos pra gente explorar, então a gente foi aprendendo a fazer isso. Tanto é que quando a gente assumiu, enfim, obviamente, quando se monta uma gestão, a gente chama quem é mais próximo, quem se identifica mais. E quando a gente assumiu, teve um professor que falou, engraçado, não tem ninguém que pense diferente de vocês e tal. Como é que vai funcionar isso aí? Vocês vão representar só isso? Vocês vão representar só a ideia de vocês? E aí foi um momento assim que o meu vice, o Arthur, ele gosta de falar muito, né? Então eu já tava junto, falei, não fala, daí eu já puxei pra mim, eu falei, não, cara, a gente assumiu, não é que pra propagar uma ideologia, né? Quando a gente assume, a gente quer o bem dos estudantes, é fazer uma gestão boa, contribuir para o ensino de todos, né? Ainda mais o curso de economia que está em fase de crescimento. Então, não tem essa de a gente vai defender só isso, porque é natural. Eu chamei quem... Tem cursos mais politizados que outros ou ideológicos que outros? Ó, já puxou o microfone. Com certeza absoluta, né? Tipo o quê? Direito é o top das galáxias, né?
Mas por quê? É o curso mais politizado que existe. Por que isso acontece? Eu não sei, porque eu não estudei artigo científico sobre. Mas Não é mesmo? não tem explicação. Daí vai a mesa vai É ajudar o a construir. diálogo, né? Eu acho Agora, que é a construção Igual política. no curso do direito não tem. Até porque nós temos uma matéria na grade, né? Ciências políticas, uma das primeiras matérias que estudamos no curso de direito, ministrado na minha época pela Janete Triquez. Uma época do século passado, né? Ah, sai daí. Ex-vereadora Janete Triquez também, deixar um abraço exatamente. para ela. Aí eu também quero discordar um pouco dos meus colegas. Eu não sou formada em direito, né? Mas eu sou A Bianca, formada assim como eu, é formada em administração em pública. administração pública. Lá Mas a gente aí tem a também- administração pública, que fala dos entes, então... Exatamente. Então, alguns cursos, né, a administração pública já está em si, né? A gente acaba exercitando isso realmente, então a gente acaba se envolvendo e querendo participar, acaba sendo uma extensão da parte acadêmica, né? Mas por que o direito tem isso? Daí a Carol chegou a falar da situação do diálogo. Eu vejo que, por exemplo, as próprias eleições de centro acadêmico, elas são muito disputadas, elas são muito envolvidas. O Marcos reclama que foi caçado numa eleição de centro acadêmico. Uma eleição de centro acadêmico foi parar na justiça. Ela foi parar na justiça. Então, por quê? Porque é muito envolvimento. E aí agora eu vou questionar tanto o Marcos Machado, quanto o Marcos Meller, quanto o Luiz Eduardo e também o Douglas. Teve envolvimento partidário nas eleições de vocês? Bom, na minha não teve envolvimento partidário. Em primeiro lugar porque eu estou até hoje ali no DCE ali, todos os cargos que eu passei, 2 anos de presidente do centro acadêmico e 2 anos na executiva do DCE e esse 3º ano agora. E se tu perguntar lá na Unesc qual é o partido do Douglas, ninguém sabe. Então, assim, eu nunca busquei o partido para trazer, até porque, assim, se eu não trago o partido para me ajudar, também não devo favores a ninguém. Então, o governo é livre e da minha forma, da forma que melhor representa a entidade. Poderia, mas acredito que seria prejudicial ao conjunto, neste momento. Porque se nós precisamos recorrer a alguma coisa, nós precisamos de uma ajuda aqui. Eu vou precisar da ajuda de todos os lados. Eu não posso fechar a porta para um lado e abrir a porta só para o outro. Não posso selecionar o grupo onde vai nos ajudar, porque a ajuda tem que vir de todos os lados. Então, não usei, não teve essa necessidade, também era uma eleição de chapa única, e hoje estou muito tranquilo, governando sem ninguém dar o seu pitaco aonde estou. Então, para mim está tudo certo. Mas tu teve que fazer composições também. Sim, mas daí assim, Nicolas, eu fiz composições não pelo partidarismo, mas pela representação de ideias. Quando eu digo representação de ideias, é que nós chegamos no momento onde nós pegamos 1 ano e meio de pandemia, e aí assim, 1 ano e meio de pandemia nós representamos aí pelo menos 3 fases que não botaram os pés dentro da universidade, que não estiveram ali. Então o movimento estudantil esteve enfraquecido. Nós não tínhamos movimento pujante como nós tínhamos ante a pandemia, e nós precisávamos reoxigenar isso. Uma disputa nesse momento seria algo assim que prejudicaria a entidade. Então, por este motivo, e também pelo motivo de que nós temos que representar a todos, nós somos aí mais de 8 mil acadêmicos de graduação, e eu sei que tem gente que pensa mais para a direita, mais para a esquerda e mais para o centro. Se eu posicionar o grupo para um lado, eu não vou defender o outro. Então a gente, vamos sentar todo mundo, vamos representar todo mundo dessa vez. Vamos fazer um teste? Nunca teve isso na história do DCE, uma chapa única. Nós vamos ser a primeira. Fizemos a primeira e tivemos uma aceitação muito boa na urna. A própria urna bateu o recorde de votação quando viu que isso aconteceu. E não recorde de votação somente individual, mas recorde de votação geral. Se for somar o resultado aí de outras eleições passadas, dos outros 31 anos para trás do DCE, somar o resultado de todos os candidatos, não dava 2.125 votos. Então teve uma receptividade muito positiva por conta disso. Não me arrependo, estou conseguindo fazer uma boa gestão, dialogar com todo mundo. Claro que nem tudo converge para o mesmo lado, mas tudo converge para a democracia e para a maioria. Mas só posso governar assim porque não tive o envolvimento do partido para entrar. E nem envolvo o partido depois que estou ali dentro. Meller. Eu
quero fazer assim uma diferenciação, por exemplo. Eu, de forma totalmente aberta, eu falo que o partido, a política externa, nas minhas eleições de presidente do centro acadêmico, eu nunca levei a política lá para dentro. Talvez interferiu um pouco no sentido de que, como eu tinha exercido por um breve período o cargo de vereador aqui fora, talvez isso de uma forma indireta robusteceu também a candidatura lá dentro. Mas, fazendo a diferenciação, nunca levei a política externa lá para dentro, mas também nunca neguei para ninguém que eu sou filiado a partido político. Até porque aquele discurso que às vezes se traz, não vamos levar ou não vamos assim deixar que pessoas filiadas a partidos políticos integrem movimentos estudantis, eu sempre defendi de forma contrária esse posicionamento, porque se as pessoas que estão lá dentro são pessoas boas, querem contribuir com o movimento estudantil, e se elas querem contribuir com o movimento estudantil é porque elas gostam da política. Se elas gostam de contribuir lá dentro da universidade, elas não vão ser uma pessoa ou ser pessoas totalmente diferentes lá fora. A tendência é que elas saiam do ambiente acadêmico, dos bancos acadêmicos, e continuem gostando da política. Por isso que não deve existir qualquer óbice, na minha visão, de uma pessoa que gosta da política e participa da política externa venha contribuir dentro da universidade. Isso aí sempre existiu e sempre vai continuar existindo. Tanto é que o Marcos falou que grandes lideranças políticas, ex-lideranças e atuais lideranças de nível nacional participaram, quando exerciam a graduação, dos movimentos estudantis. Eu vejo que pode ser de qualquer curso, pessoas que venham a atuar na política, mas alguns cursos acabam levando no sangue mesmo esse nascimento de grandes lideranças, que eu vejo o direito, a administração pública, são cursos que eles são totalmente politizados, que as pessoas acabam despertando isso daí na veia, no dia a dia, nas falas, nos debates, o próprio curso de direito, que o poder da oratória é tudo para o advogado, para os outros profissionais também, então é algo que está totalmente atrelado. Eu vejo que tem esses cursos que têm a maior probabilidade e maior número de pessoas também que naturalmente vão se envolver. O Machado está se coçando aqui. Não, tô tranquilo, só dizer que o Marcos ele tem razão, eu sempre também falei isso, sabe? Eu sempre combati esse discurso, aliás, de, sabe, apontar porque tu é filiado em tal partido, não, muito pelo contrário. A pessoa que ela se coloca à disposição do movimento estudantil, lá fora ela vai fazer alguma coisa também, eu acho que uma coisa não interfere a outra, sabe? Eu me lembro muito bem, na minha eleição de DCE, olha só, curso de pedagogia, eu entrei numa sala de aula pedindo voto, tal, e depois que a gente faz o pedido do voto, a gente abre espaço para turma, alguém quer falar alguma coisa, tal. E na época eu era assessor de deputado federal, ia a Brasília 3, 4 vezes por ano, tal, e eu tinha uma foto. Aparecia o deputado que eu assessorava de um lado, o vice-presidente Michel Temer no meio, e eu do outro, no Palácio de Jaburu, depois de um almoço. A guria levantou. Outro nível, né? A guria levantou o celular. Pedagogia, gente. Pedagogia, não tem noção do que era isso. Michel Temer, aquela coisa, inimigo da educação, teto de gato, coisa arada. A guria levantou o celular no meio da sala de aula, a professora regalou os olhos, pensei que a guria ia me bater, eu pensei que a guria ia vir pra cima de mim. Quero saber qual é a tua relação com o fulano de tal, com o Michel Temer, tal. Marcos, eu olhei pra cara daquela guria, eu botei a mão lá, Michel Temer aqui, dei um passo pra frente e comecei. Eu sou filiado mesmo, e eu tal. Eu sei que a guria envermelhou e disse o seguinte: Marcos, eu gostei da tua postura de dizer a verdade. A guria tirou o adesivo da chapa que ela tava, pediu o meu adesivo, pegou o meu material, e eu fiquei com uma frase na cabeça que uma pessoa um dia me falou: quem fala a verdade não merece castigo. Esse negócio de ficar omitindo as coisas é o pior pecado que qualquer homem público, no início ou no final de sua carreira, pode levar. Sabe? Aquilo ali foi uma lição pra mim. A guria entrou me atirando e eu terminei a fala e ela pedindo o meu adesivo pra botar no peito. Eu lembro muito de uma frase que meu pai me ensinou, que é: quem fala a verdade não precisa lembrar do que falou. Eu nunca vou chegar e dizer assim: o que eu falei pro Marcos aquele dia que eu não posso falar outra coisa, senão ele vai perceber que era mentira. Não, quem fala a verdade não precisa lembrar do que falou, é só falar a verdade. Então não tem mistério em relação a isso. E como que a gente pode fazer o estudante, esse estudante que o Douglas falou, que está na terceira fase e que não botou o pé dentro da universidade, não botou o pé dentro da faculdade, não botou o pé, não conhece os seus próprios colegas, a não ser a foto, porque eles nem a câmera abre, né? A não ser a fotinho do avatar do Meet,
né? Hoje à noite eu leciono para a turma da 8ª fase de administração da Unesc, na disciplina de administração pública, que é uma disciplina optativa. Comecei esse semestre. Semana passada foi a primeira aula e todo mundo com a câmera desligada, gente. Que agonia! Só que na nossa turma de mestrado, eu e o Marcos aqui, eu também fico com a câmera desligada. Então eu tenho que colocar na situação de realmente isso acontece. Como que a gente vai fazer esse estudante gostar, se interessar e se envolver com política estudantil? Indo além da própria política partidária e da busca por suprir demandas e necessidades que ele tem enquanto estudante. Se a Carol puder ser a primeira a responder. Então, eu vejo que a melhoria dentro das instituições de ensino aproxima muito o estudante do profissional ou estudante. Achei muito válida a fala do Lefa, né? Que eu fiquei encantada com a eleição, que conseguiste englobar todas as opiniões, que hoje a gente sabe que nem Jesus agradou a todos, né? Então, vale ressaltar que parabéns pela votação expressiva, não sabia que tinha sido assim tão alta, mas a comunicação em meio pandêmico, em meio a que as pessoas estão muito frágeis ainda, né? Já estamos vendo uma luz no fim do túnel, mas ainda estamos muito frágeis. Então, como foi a tua fala? Como é que a gente está atrás de uma tela, não sabendo com quem fala, não sabendo com quem está ensinando e quem está aprendendo? É difícil, é muito complicado. Mas, tanto como um profissional da educação, como um estudante, requer aquele carinho especial, aquela atenção especial. E eu acho que é isso, né? A comunicação, a igualdade, a expressão, aproximar sem estar próximo. Agora a gente já está um pouco mais próximo presencialmente, mas acho que essa fica a minha fala de tentar unir com carinho, com atenção e saber lidar com todo tipo de opinião. E como que a gente vai trazer esse estudante, Bianca? Como que a gente vai fazer esse estudante querer se interessar daqui a um ano em disputar um centro acadêmico, em se envolver com o centro acadêmico, em ser um líder de turma? Como que a gente está fazendo esse estudante se envolver com a política estudantil? E quando a gente fala política, aqui a gente está falando da política de P maiúsculo, que é a política estudantil de brigar por melhores condições, de brigar por uma estrutura melhor. Como que a gente vai fazer esse estudante? Então, eu costumo falar que tanto no movimento estudantil, tanto no movimento partidário, eu entrei por um motivo, né? Que são os problemas que vão surgindo e a gente começa a sair da indignação para a ação para resolver esses problemas. Então, eu acho que não é a educação que vai resolver os problemas, e sim as pessoas através da educação. Então, por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui que talvez não fosse até o momento, né? Mas a gente está há 514 dias sem aulas presenciais na UFSC. Então, a gente já começou com a vacina, já está numa idade, né, que conseguiu atingir uma idade de nível de estudantes, né, vacinados. Então, hoje é investido, no ano de 2020, foi investido 1,4 bilhões na UFSC. Então, para mim, já está na hora de voltar às aulas presenciais, né, principalmente nessas instituições que são bancadas pelo governo federal, né, de graduação. E aí os problemas vão surgindo, tipo, Tá em EAD? Tá, mas os centros acadêmicos estão atuantes ali para tentar resolver esses problemas. Então, por isso que eu costumo falar que centro acadêmico e movimento estudantil acabam sendo uma escola para a vida. Então, para mim, são através dos problemas que nós temos que acabam trazendo essas pessoas para o movimento estudantil novamente. Desculpa, né? Claro, conclua. Posso até falar depois. Aqui em Araranguá também nós estamos com outro problema, na UFSC também. A gente está sem efetivo de professores para o curso de medicina e esses problemas acabam trazendo, né, os alunos para tentar resolver, porque é o dia a dia deles. Então, se eles não vêem uma resolução por parte de entes maiores, eles acabam comprando essa briga, digamos, né, e se envolvendo no movimento. A exceção acaba sendo a regra, né, em algumas situações. Luiz? Eu acho que esse questionamento, né, de como fazer o acadêmico se interessar por política estudantil nesse momento de tudo virtual, onde... Como presidente de centro acadêmico, está fazendo isso? Exatamente. Tá todo mundo com a câmera fechada. Eu acho que vai de um pensamento que um líder ele não é um ditador.
Um líder, além de liderar, ele tem que estar sempre querendo formar novas lideranças. Então, assim, uma coisa que a gente sempre faz no nosso centro acadêmico, é virtual, a gente não consegue ter aquele contato, vamos chamar todo mundo para fazer aquela integração, não tem como fazer agora. Vai no WhatsApp, 1 a 1, vamos conversar, bem-vindo e tal, como é que tá, falar um pouco do curso, apresentar, e sempre estar ligado naquele que está disposto, naquele que está mostrando vontade, para trazer para perto. Vai ter um evento e tal, fulano está sempre envolvido, está interessado. Fulano, vamos participar, vamos ajudar a organizar, vamos estar junto, vamos estar indo nessa. Eu acho que é muito importante os líderes estar de olho em potenciais novos líderes, né? Então é uma coisa que eu sempre busquei e sempre procuro fazer. Principalmente agora, estou procurando fazer bastante isso, é ver quem são as pessoas que estão querendo fazer algo novo pelo curso. Quem são as pessoas que querem se envolver mais para estar dando asas para ela. Vem para perto, vamos ser líder. Eu acho que o centro acadêmico, ele te proporciona um networking muito grande, mas te proporciona um ensinamento, um aprendizado de liderança muito grande. Eu acho que ele vai além do que tu aprende em sala de aula e é uma experiência que todo mundo deve ter. Claro, não é todo mundo que se encaixa, mas aí cabe a tua capacidade de ver aqueles que podem se encaixar e trazer para perto para ajudar eles a desenvolver essa liderança, né? Até porque a política estudantil hoje tu consegue atuar de várias formas, não só como DCE, como centro acadêmico, mas nas atléticas tu tem uma atuação existe uma atuação muito forte. Nas ligas acadêmicas existem movimentos muito fortes. No nosso caso de mestrado, existem os representantes discentes também. As empresas júnior. As empresas júnior, e destacar agora as empresas júnior, que eu atuo diretamente junto com o LEFA também, que também são movimentos estudantis e que estão se fortalecendo cada vez mais. Então, a própria representação acadêmica ela está sendo mais descentralizada. Tem um livro do Moisés Naim chamado O Fim do Poder, em que ele destaca o quanto o poder está cada vez mais descentralizado, está cada vez mais espalhado, e que a maioria ela é formada pela soma de minorias. Não existe mais uma maioria que nós podemos chamar de maioria, mas ela é a soma de diversas minorias, porque o poder está esfacelado. E esfacelado no sentido de bastante dividido e descentralizado. Por isso que quando a gente destaca política estudantil e representação acadêmica, a gente não pode ficar também só no DCE, só no CA, porque existem as ligas, existem as atléticas, existem as EJs, existem várias formas hoje de representar os próprios acadêmicos. E Lefa, como é que você, enquanto presidente do DCE, está se preparando para o retorno? Né? Porque a gente destacou aqui como mobilizar agora, enquanto centro acadêmico, esses estudantes para que eles não desistam, para que eles continuem se envolvendo, para que haja, como o Luiz bem destacou, novas lideranças, haja novas lideranças após a gestão dele, né? Porque o líder também tem essa função de formar um novo líder. A gente falava nas EJs, a primeira responsabilidade de um presidente de EJ é garantir o próximo, né? Então, como que o DCE está se preparando para esse retorno também? Para os acadêmicos chegarem na Unesco, olharem para o lado, a hora que falar bloco S, ele não tem a menor ideia de onde é. Ou a hora que falar o bloco 21, ele não tem a menor ideia de onde é. Como é que o DCE está se preparando para isso também? Bom, primeiramente, a gente fazemos várias ações dentro do DCE para mostrar o trabalho que o DCE faz. Eu, na eleição que eu concorri agora, que foi em abril, nós fizemos questão de passar nas salas de aula e explicar o que era o DCE, quais são os feitos do DCE, quantas coisas o DCE já conquistou, despertar o interesse. Fizemos também, a exemplo também do vereador, também fez nas suas redes sociais, fizemos a prestação de contas do que nós fizemos nos nossos primeiros 90 dias. O que foi feito? O DCE participou disso, daquilo, conquistou isso e aquilo. Tudo isso tem que ser mostrado, o potencial que as pessoas podem atingir. Então, esse tipo de coisa a gente faz, a gente trabalha, eu estou sempre em torno aí de 8 a 10 horas por dia dentro da Unesc, eu ando todos os corredores da Unesc, eu ando todos os blocos da universidade, eu converso com todas as pessoas da universidade, e é onde a gente passa, a gente conversa, a gente sempre para um pouquinho assim, conversa, e o DCE como é que tá? O DCE tá fazendo isso e aquilo, e a gente vai espalhando isso.
Então, assim, eu sempre digo, quem não é visto não é lembrado. A gente tem que estar em todos os lugares, lembrar todos os lugares, não lembrar como, o Douglas. Muitas pessoas não me chamam como Douglas. Presidente. Eles me conhecem como presidente DCE, mas não conhecem nem meu nome. Tá tudo certo. Mas a gente leva esse trabalho. E para a volta às aulas, a universidade está tendo um controle bem rígido na parte de biossegurança. Nós estamos aí... Foi implantado agora nesse último ano, aí, no ano 2020, várias placas de indicações de sinalizações. Isso foi uma sugestão dada no CSA, enquanto eu estava participando do CSA ano passado, que eu também sugeri à Universidade Acatona. Nós temos várias placas de sinalização por toda a universidade. Nós temos os monitores e as centrais de informação em todos os cantos da universidade. O pessoal da própria segurança, os próprios monitores, todo mundo está instrucionando, e a gente ali do DCE também, que a gente está sempre postando material, gravando alguma coisa, mostrando alguma coisa da universidade, do espaço. Estamos aqui, por exemplo, estamos aqui próximo às clínicas integradas, isso aqui que atende a comunidade. A gente está sempre integrando os espaços. Claro que muito vai, né? Nós temos o nosso pessoal da gestão, que a maioria deles estão durante o dia e a noite ali na universidade. Destaco o Vitor, que está no período da noite, sempre ali na universidade, eu e o John sempre no período do dia, percorrendo isso e auxiliando, sempre buscando fomentar isso, sempre buscando mostrar isso, demonstrar isso, muito através das mídias, que hoje é o que nós conseguimos demonstrar, mas também muito através do presencial, do estar lá, do tato, do andar no corredor. Andar no corredor é fundamental. A gente vai fazer uma rodada agora aqui. Cada um, eu vou querer que fale algo sobre o que eu vou destacar aqui. Começando pelo Machado, depois a gente começa pela Bianca. Vamos fazendo essa rodada aqui. Primeiro, qual é a tua maior referência em política? Sem medo nenhum, Ronaldo Benedetti. Ronaldo Benedetti. Lefa. Sem medo nenhum, Luciano Sereta. A maior referência política. Não precisa ser partidária, né? Não, claro que não. Política, né? Pode ser política institucional, política estudantil, seja o que for. Luciano Sereta. Beler. Uma pessoa que eu pude conhecer de perto, a gestão transformadora na cidade, que inclusive fui vereador da base durante o período de um ano, é o prefeito Cléio Salvaro, que transformou e está transformando de forma profunda a nossa cidade nos últimos anos. Então é um prefeito que desde 2008 vem tendo votações extremas na nossa cidade pelo reconhecimento que a população está tendo com a gestão. Talvez nos próximos anos, na prática, vai acabar essa fase Salvaro, mas vai ficar marcado para toda a história com as gestões que foram feitas. Então é uma referência para mim. Carol. Alguém tem dúvida? Eu sou fã do trabalho do meu pai, Acélio Casagrande, que deixou a saúde de Criciúma, na época 93, 94, entre as 3 melhores do Brasil, né? De forma democrática. Alguém que vai aos bairros e cumprimenta a cada um. Ele vai sabendo, ele não tem hora para trabalhar, ele sai de casa às 7 da manhã, ele chega às 10, 11 horas da noite, trabalha de forma incansável, não só pela política partidária. Até fiz uma fala esses dias em uma reunião. Eu disse, não é pro bem dele que ele está na política, e sim em prol de toda a comunidade. Então, ele é meu exemplo, ele é meu herói, e eu sou extremamente fã da história política dele. E eu quero abrir um parênteses, inclusive, o Acélio é uma pessoa realmente espetacular, ele tem um trabalho maravilhoso, e ele, por já ter sido um secretário de saúde municipal, do município espetacular, ele foi secretário estadual, ele foi secretário de articulação nacional, e ele achou que voltando para Criciúma, não, tranquilo, secretaria de saúde do município, não, tranquilo, isso eu toco fácil. Pandemia. Foi um grande desafio e se mostrou acertado em praticamente todas as ações definidas por ele pelo prefeito Salvaro. Ele até fala, nas falas dele, ele fala que foi Deus, né? Que ele teve que voltar ao município de Criciúma para enfrentar essa pandemia. E aí fomos referências até a nível federal, né?
Até só Parabéns. se tu me dá um adendo, vereador. O Acélio, se ele precisava de uma prova para mostrar que, além de político, ele é um cara técnico, que ele entende do assunto, ele teve essa. Pode ser que seja uma coisa do divino, mas... Se ele precisava de uma prova, ele teve aí no colo dele, ele conseguiu fazer uma Não, baixarinha. e ele não tem especialização nenhuma em saúde, né? Ele é Eu contador não queria falar isso, né? Mas já que tu falou. em contabilidade. Mostra que é o dom, que é o negócio, que é o tato pro negócio. Eu escutei uma entrevista algum tempo atrás e que as pessoas da época, médicos, falavam, mas como? Tu vai colocar o Acélio como? Não tem cabimento. E aí ele fez, eu acho que é um dom divino mesmo, como se referiu o Marco. Parabéns. Luiz, Como político, tem um, mas antes, deixa eu perguntar, tem que ser político mesmo ou pode ser secretário que já participou do governo? qual é a tua definição de político? Eu tô aprendendo a ser socrático tal qual o Davi. Qual é a tua definição de político? Quem faz política? Ok. Então, Marcos Lisboa, sem sombra de dúvida. Marcos Lisboa, Sem diretor-geral do sombra de INSPER. Uma pessoa inteligentíssima. Boa Sem sombra de referência. dúvidas. Baita referência. Tu faz parte do lisboísmo, então. Dessa religião. A religião Eu é sou- lisboísta. Ok. Bianca, Então, já que todo mundo está falando em âmbito assim mais próximo, né? Até pensei em alguns pensadores, alguns políticos mais longes, mas no momento, né, eu seria o Bruno Souza, deputado estadual, porque eu tenho acompanhado muito o trabalho dele, até por eu vislumbrar isso futuramente. Então, eu acho que eu gostaria de conseguir, talvez um dia, fazer um trabalho parecido ou próximo do que ele vem fazendo, porque eu acredito que ele está fazendo isso com bastante primor e fazendo um trabalho excelente. perfeito. Para mim, a minha maior referência política chama Winston Churchill. Para mim, é o maior mas político também, com da certeza. história da humanidade. Não tem como fugir disso. E agora, vindo da Bianca até o Marcos. Quando fala para ti, política estudantil, que momento que vem à tua mente? O que vai ser uma referência na tua vida sempre? Assim, ó, tu vai lembrar de política estudantil, tu vai lembrar desse instante da tua vida. Então, são tantos momentos que é difícil escolher um instante só, né? São muitos, são tantas emoções, né? Que é difícil escolher um instante só. Mas se eu for falar um momento que ficou marcado na minha vida, foi quando eu comecei a administração pública por Balneário Camboriú, não por Florianópolis, né? Na UDESC ESAG lá. Quando a gente conseguiu, através do movimento estudantil, e com o apoio de outras pessoas também, né? Que fosse aumentado o repasse para a UDESC e fosse instalado o CESF, que hoje, né, foi instalado em Balneário Camboriú, e fosse mantido o curso de administração pública em Balneário Camboriú. Então foi uma luta de alguns anos que acabou rendendo um fruto que a gente tá lá, a gente vai lá e sempre vê e tá marcado lá, eternizado, né? Uma grande conquista que alguns vereadores que eu conheço saíram daquele curso de administração pública de Balneário Camboriú, tal qual o André Vec, vereador em Brusque, o Lucas Gotardo, vereador em Balneário Camboriú, dentre outras lideranças também. Eu sou um Saíram de pouquinho lá. mais velha, né? Então, eles entraram justamente porque a gente conseguiu que se mantesse o curso lá. Se o curso não tivesse se mantido lá, talvez eles não tivessem tido essa formação lá em Balneário Camboriú, né? Luiz, Um momento que vem na minha mente, que vai ficar marcado com certeza, até faz parte aí o Douglas, é o departamento de filantropia, que eu acho que política estudantil vai além de auxiliar os próprios estudantes, mas os estudantes servir a sociedade como um todo também. Então, foi feito várias ações aí que ficaram marcados bastante para mim. Eu que gosto muito dessa área de filantropia, nós do CA de Economia não medimos esforços para estar junto com eles, para estar auxiliando, porque eu acredito que gosto muito dessa área e acredito também que política estudantil vai além da universidade, vai servir a sociedade também. Carol, O primeiro momento que me veio à memória, assim, com a tua fala, foi a eleição que eu fui secretária do CA de Direito e que aí pude agir de forma concreta nas ações do governo que eu atuava. Então, quem era o presidente? era o Bruno Simolin. Bruno Simolin. Interessante é que é o seguinte, o Bruno, sobrinho do Ivo Carminati, e você, filha do Acélio, os dois disputaram a eleição juntos em 2010, né? Mas posteriormente... Mas nós posteriormente, afastamos. exatamente. Política tem dessas coisas também, né? Também. Une e afasta. Beler, Na data que eu tive a
a profunda honra de poder ter sido reeleito presidente do centro acadêmico, que depois da apuração de votos, quando o pessoal veio para comunicar o resultado, me falaram que eu tinha perdido. E aí eu quase fui a óbito e o vice assumiu. Mas aí depois anunciaram a vitória e, sem dúvidas, assim, é muito gratificante para toda uma equipe no contexto geral, porque a prova material, digamos assim, que o trabalho realmente foi reconhecido. Então, são momentos muito marcantes, talvez esse foi um dos mais, ou mais, de toda a história estudantil que eu passei, até pelo fato de que a gente trabalha com muito afinco durante toda a gestão, daí vindo esse resultado é realmente, como eu falei, essa prova material de que não todos, jamais é unanimidade, mas que o número de acadêmicos suficiente aprovou uma continuidade da gestão. Lefa? Eu estava pensando aqui, desde que começou ali na Bianca ali, em dois momentos. Tem dois momentos para mim que são momentos definitivos. Um deles foi ano passado a conquista dos estagiários, em prol dos estagiários, quando veio uma determinação federal de que todos os estagiários se enquadravam como servidores públicos e todos eles deveriam devolver o auxílio emergencial. Quando veio isso, nós procuramos a prefeitura, conversamos com o Vaguinho, conversamos inclusive com o prefeito Clésio Salvaro, que nos recebeu, e toda a assessoria jurídica da prefeitura, e através ali do nosso jurídico, que é o Alexandre Bach, ali, que nos acompanha ali junto com o corpo jurídico, nós conseguimos conversar com o Procurador-Geral da República, que representa a nossa região. Nós conseguimos levar a voz do estudante para ele. Ele levou isso para Brasília, para uma reunião de colegiado da PGR, e isso foi revertido em todo o território nacional. Todas essas pessoas no território nacional, foram absolvidas de ter que devolver o auxílio emergencial. E aí eu te digo, Nicola, muitas pessoas que estavam ali poderiam deixar de estudar por causa disso, que poderiam ter aí graves consequências por causa disso, não tiveram e puderam aí ter a tranquilidade de continuar os seus estudos. Esse foi, para mim, uma das maiores conquistas que nós tivemos como movimento estudantil. Até foi no ano passado, o Kelvin era presidente do DCE, Kelvin Benedetti, meu grande amigo e a pessoa que eu sempre aprendo junto, né? Aprendo também com esse olhos de bola daqui do meu lado, né? Mas o Kelvin estava junto também, ele era presidente, eu era tesoureiro nessa conquista. Esse foi um dos grandes momentos. E o segundo grande momento foi a nossa eleição, agora em abril, onde eu pude vislumbrar um pouquinho do resultado de um trabalho que foi sendo feito ao longo dos anos de recuperação de credibilidade da entidade DCE perante aos próprios acadêmicos e a comunidade externa, quando teve os seus 2.125 votos ali para nossa chapa. Isso representou para mim a confiança sendo depositada na entidade. E aí, para mim, isso também foi um dos grandes momentos. Machado? Bom, comigo não podia ser diferente, né? O momento mais marcante do movimento estudantil que eu tive foi quando eu ganhei uma eleição junto com o pessoal e pude assumir, né? Foram 3 disputas, né? Mas, tirando o momento da vitória, assim, o que eu mais tiro de aprendizado do movimento estudantil é a cartilha que a gente tem que rezar do tipo de homem público que você deve não ser. Não ser. Porque as pauladas foram tantas que hoje eu consigo sentar numa mesa, conversar, rir do que foi. Mas os mais próximos sabem do que foi. Eu chego a ficar... o Marcos Brincalhão brocha quando eu começo a lembrar desses momentos. Eu tranquei a graduação, Nicolas, porque eu não consegui ir naquele ambiente. Não pela instituição em si, mas pelo mal de pessoas que estão ali há 8 anos numa graduação, não se formam e vivem daquilo ali. E aquilo ali tem que ser exorcizado. Tem que ser lutado com veemência, com força e sem medinho, não. Sabe? Porque na nossa reeleição, quando nós nos reelegemos, não foi o Marcos que foi caçado. Sabe? Eu lembro do David da Contábeis, contando um homem desse tamanho enorme, 216-0, 100% dos votos válidos. Teve 4 ou 8 votos nulos. Não foram. Os válidos foram 100% para a nossa chapa. Que fizeram um barraco na frente da urna, disseram que teve boca de urna, mas nós não ia fazer 100% dos votos com uma boca de urna.
anularam a urna. Uma urna de engenharia civil que fez 356-3 foi anulada. E daí a cidadã defende democracia. Eu não tenho medo de dizer não, Nicolas. Graças a Deus hoje eu não estou ligado a gabinete nenhum. Falo por mim. Entendeu? Isso me machuca demais. A cartilha que eu mais rezo do movimento estudantil é o homem público que você deve não ser. É esse tipo de homem público. O jaguara, que é o poder pelo poder, que é o fisiologismo. Esse homem público você deve aprender com o movimento estudantil, que é muito fácil, como não ser. E agora, para a gente finalizar, agradecendo a presença de cada um de vocês, cada um vai ter a oportunidade de se despedir, respondendo essa minha última indagação a cada um de vocês. E lembrando o meu momento, né? O meu momento também foi a minha eleição para o Centro Acadêmico 5 de Julho. Eu já na segunda graduação, porque a minha primeira em jornalismo na SATIC, não me envolvi com política estudantil, mas na segunda graduação de administração pública lá em Florianópolis, na ESAG, senti uma necessidade de ser candidato a presidente do Centro Acadêmico 5 de Julho, porque o presidente anterior era de uma ideologia totalmente diferente da minha, e eu percebia que tinha uma necessidade, existia uma demanda, uma vontade, e aí eu fui lá, dei a cara, chamei uma galera e a gente foi para a eleição e ganhamos com mais de 75%, justamente mostrando que existia essa vontade, e foi muito legal, uma experiência muito boa. No ano de 2015, eu fui presidente do Centro Acadêmico 5 de Julho. 5 de julho, dia do administrador público, justamente. E aí, finalizando o nosso papo no Legislativo, primeiro explicar para vocês por que eu coloquei aquela bandeira lá na frente, aquele adesivo lá na frente, justamente porque eu faço parte do Movimento Livres, eu faço parte do Renova BR, que são movimentos de renovação política. São movimentos que atuam diretamente na área de renovação política, movimentos acadêmicos que envolvem justamente o jovem, que buscam envolver o jovem na política também, e é importante a gente sempre destacar a presença. E coloco também as 6 lições, que foi um dos livros que mais me abriu a mente para a política como um todo, e que ao fim do nosso papo no Legislativo eu vou sortear para um de vocês aquele livro, caso não tenham lido ainda, mas caso tenham lido, guardem de recordação ou passem para outra pessoa, vamos ensinar um pouco mais para as outras pessoas também. E a última pergunta é a seguinte: que lição que você deixa, vou começar pela Bianca agora, não, vou começar pelo Marcos, tá certo? Que lição que você deixa para os acadêmicos, para os estudantes atuais se envolverem com política? Não só com a política estudantil, com a política como um todo. Como que você acha que ele deve se envolver? Como ele deve se estimular a participar da política? Obrigado pela sua presença. Bom, Nicolas, antes de fazer essa recomendação aí, eu agradeço o seu convite mais uma vez, tá? Muito obrigado mesmo pelo convite. Confesso que eu fiquei muito honrado e ainda muito mais feliz pelo grau do debate que foi, tá? Eu fiquei feliz em conhecer a Bianca, o Luiz, a Carol, fiquei contente de dividir a mesa com ela. O Marcos Meller, fazia um tempo que nós não nos víamos. O Douglas eu nem vou comentar muito, porque o Douglas, se ele deveria ganhar um epíteto, o Nicolas, era de lefa, ou aglutinador, porque o carinho para aglutinar gente. É um dom que eu gostaria de ter 10% que tu tem. Mas, vindo para a pergunta do vereador aqui, o conselho que eu deixo para quem vai se envolver em política talvez não seja um conselho meu. Aliás, não é um conselho meu. É uma lição que foi deixada há muito tempo atrás por Frederic Bastiat. Eu acho que o pessoal que vai se envolver em política tem que começar se envolvendo em política lendo o livro A Lei. Ali você vai entender, foi onde eu acordei, onde eu tirei a venda dos olhos e entendi por que a política existe mesmo. Porque a lei em si existe mesmo. Então, o conselho que eu deixo para quem vai se envolver a política é: leia Frederic Bastiat, A Lei. Defenda a propriedade privada, defenda a liberdade e defenda a vida. Esses 3 itens aqui na nossa vida terrena, talvez, venham até antes do divino. Defendam a liberdade, a propriedade privada e a vida. Leiam Frederic Bastiat. Lefa, obrigado pela sua presença no nosso papo no Legislativo, aqui na nossa Câmara de Vereadores. Obrigado. Bom, obrigado também, Nicolas. Obrigado a todas as pessoas que estão aqui nessa mesa, todos que estão nos assistindo. Também meu colega Marcos Machado aqui, a qual eu aprendo muito, tem muitos conselhos, principalmente de oratória, como vocês devem ter percebido.
Mas assim, a lição que eu busco deixar nunca faça a política, ou nunca entre na política simplesmente pensando no poder pelo poder. Se prepare para entrar no lugar que você está. Você não pode ter o egoísmo de querer se autopromover. Você tem que pensar primeiramente, eu estou numa Câmara de Vereadores, eu estou para defender as pessoas dessa cidade. Eu estou numa prefeitura, eu estou para defender as pessoas dessa cidade. Eu estou no governo do estado, eu estou defendendo as pessoas do nosso estado. Se eu errar, muita gente vai penar. Se eu errar, muita gente pode morrer. Se eu errar, muita gente pode perder o seu futuro. Então pense muito bem antes de entrar para a política e estude. Não estou dizendo que não tem que entrar. Todos deveriam entrar e participar. Só assim nós vamos elevar o nosso nível político, né, nacional. Mas estudem, se dediquem, leiam os livros, participem das bases, que são os centros acadêmicos, DCE, convivam com isso. Vão para a comunidade. Eu quero ser vereador. Vai para a comunidade, seja presidente de bairro, entenda o que está acontecendo no teu bairro primeiro, depois tu vai entender o município. Ou seja, faça o dever de casa. Nunca pense em si, pense na comunidade. Obrigado. Melé, obrigado pela presença, ex-vereador. É sempre bom contar com você aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado. Eu que te agradeço, vereador, pelo convite. Agradeço também todos os colegas aqui pelo debate de hoje. E me sinto muito honrado de poder voltar nessa Casa de Leis, que são 17 seres humanos legitimamente eleitos que representam uma cidade de mais de 200 mil habitantes. Então é uma profunda responsabilidade, tanto na elaboração de leis quanto na fiscalização, proposições que existe aqui no município do porte do nosso, que é Criciúma, a nível populacional, a nível de empresas, a nível de iniciativas, num contexto geral, que são apresentadas nessa Casa de Lei para serem analisadas pelos vereadores. Uma contribuição que eu deixo é que os estudantes evitem até criticar uma fase tão polarizada da política, que até pode se envolver um pouco no movimento estudantil, criticar sem efetivamente conhecer de perto, e busquem se envolver no movimento estudantil o máximo que puderem durante esse curto período de graduação, porque realmente o movimento estudantil é uma graduação dentro da graduação. Tu tens uma escola dentro da escola, uma faculdade dentro da faculdade, que vai agregar profundamente na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional. Vai te fazer ser aquela pessoa menos, talvez, engessada na hora de falar, de se pronunciar em público, porque ela vai te dar mais coragem, mais trato no dia a dia, na lida com as pessoas. Então vai fazer a pessoa crescer muito e profundamente no ser humano dela como completo. Por isso que a participação no movimento estudantil, eu acho ela essencial para todas as pessoas, pelo fato de que a gente está aqui nessa curta passagem pela Terra para a gente poder impactar positivamente a vida de outras pessoas. E no movimento estudantil, quanto na política externa, mas focando agora no movimento estudantil, os estudantes que lá participam se esforçam, se dedicam para ajudar a coletividade, o próprio curso, no caso dos centros acadêmicos, todos os cursos, toda a universidade, no caso do DCE. Então, basicamente, estão ajudando a si próprios, como toda a comunidade acadêmica. Então, fortalecendo aquela instituição de ensino superior na qual está transformando a vida deles, na qual está sendo responsável pela graduação, pela pós-graduação, e fortalecendo a universidade, a pessoa também é fortalecida, o diploma é fortalecido, a universidade fica cada vez mais reconhecida nacionalmente, internacionalmente, o que ajuda no currículo da pessoa, enfim, contribui em todos os sentidos do ser humano como um todo. Seria isso. Obrigado, Melé. Carol, obrigado pela presença. Obrigado por abrilhantar o nosso debate. Obrigado. Gratidão a todos pela divisão de conhecimento, né? A mesa, todos foram de extrema importância. E eu queria finalizar a minha fala com o entendimento de Max Weber. Posso ler um trechinho bem rapidinho? Deve. Somente quem tem vocação na política terá certeza de não desmoronar quando o mundo, do seu ponto de vista, for demasiadamente estúpido ou demasiadamente mesquinho para o que ele deseja oferecer. Somente quem, frente a todas as dificuldades, pode dizer, apesar de tudo, eu tenho vocação para a política.
em um momento que estamos vivendo de vulnerabilidade, tanto emocional, política, espiritual, que a gente possa ter a prioridade de dizer, eu tenho vocação na política, não só eu, mas todos nós, para que tenhamos voz nos movimentos estudantis, para a política partidária externa, enfim, em todos os âmbitos. Então, mais uma vez, o meu muito obrigada a todos pela participação aqui. Obrigado, manda um abraço pro Vitor, pro seu Vitor também, uma grande liderança do bairro São Domingos. Teu eleitor, né? Meu eleitor. Meu eleitor e uma fez grande campanha de liderança Casa do bairro São Ferrenha. Domingos. Sim. Manda um abraço pra ele. Pode Luiz, deixar. Muito obrigado pelo Obrigado. convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, dividindo a mesa. Papo muito bacana. E a principal visão assim que eu passo é tenha clareza em quais são os seus princípios. Parece ser muito básico, mas é muito importante. O que o Marcos falou ali, tem clareza no que ele defende. Eu acho que as pessoas têm que ser assim. A partir do momento que tu sabe o que tu defende, qual a tua filosofia de vida, tu consegue aplicar em tudo. E na política estudantil não é diferente. Então, tenha clareza em quais são os seus princípios, dê o seu melhor e desfruta dos momentos. obrigado. Bianca, obrigado pela sua presença, sucesso na sua jornada também. Queria te agradecer primeiramente pelo convite, fiquei muito surpresa e muito feliz, né? Queria agradecer aos demais participantes, eu conheci todo mundo hoje, né? Foi muito bom esse bate-papo. E a dica que fica, né, que eu gostaria de deixar, depois de ter passado por tudo isso, eu acredito que eu sou talvez a mais velha aqui, né, de idade, de não parar de participar dos movimentos, porque às vezes a graduação acaba, né? Então não precisa continuar lá 8 anos participando dos movimentos. Existem outros movimentos apartidários, como o Nicolas falou ali do Renova. Eu estou na seleção para o Renova agora, que sai o resultado dia 30, então estou esperando ali ansiosamente para ver se também... Temos 2 Renova na mesa, né? Aqui, ó. Eu estou esperando o resultado, né? Participo de outros movimentos, RAPS, Politize, movimentos apartidários, né? E continuo participando. Eu acho que é importante todas as pessoas, até que não participam do movimento estudantil, que consigam fazer o que podem, né? No seu âmbito, porque a gente acaba se formando em algumas outras áreas que a gente não citou aqui, ou até na nossa própria área, e acaba empreendendo e esquecendo do resto e só reclamando. Então, eu acho que é preciso, sim, se indignar e fazer o que pode dentro do seu círculo, se juntar com pessoas que têm os mesmos ideais que você, ou que não tenham também, e lutar por causas, porque eu acho que a gente precisa de uma política e um pensamento de longo prazo, porque não vai ser de hoje para amanhã que a gente vai conseguir essa mudança. Então, é importante continuar participando, se motivando e motivando outras pessoas. E muito obrigada por tudo. Nicolas, posso fazer só uma falinha bem rapidinha? Deve. Gostaria de, primeiramente, desejar aí um feliz dia do estudante a todos os estudantes, principalmente aos nossos estudantes da nossa Unesc, ao qual fui incumbido de estar representando neste momento. Gostaria de desejar a todos um feliz dia do estudante e dizer que a universidade está de portas abertas para recebê-los. Muito obrigado. Obrigado também. Vamos sortear aqui, ó. Número 1, a Bianca. Número 2, o Luiz. Número 3, a Carol. 4, o Marcos. 5, Douglas. E 6, o Machado. Tá? Vamos sortear aqui agora no sorteador. Vamos ver o que apareceu. 5. Bingo! Douglas vai ganhar o livro do Mises. As 6 lições. Então, agradecer a todos vocês que acompanharam. Feliz dia do estudante. Vou sair daqui correndo agora para dar aula também. Eles mandaram mensagem no grupo do WhatsApp pedindo para suspender a aula porque é dia do estudante. Eu disse, tá, vocês estão de brincadeira comigo, que é audácia. Isso não se faz. Justamente no dia do estudante tem que estudar mais. Na minha época eu queria o contrário. Mas, enfim... Agradecer a todos vocês que acompanharam, está no nosso Spotify também, vai estar disponível. Agradecer a equipe técnica da Câmara de Vereadores, Alex, toda a equipe que tá aqui, Fabrício, ao Eduardo e ao Davi, ao Benão, né? Benão, Eduardo não, né? Ao Benão e ao Davi, que são meus assessores lá no 507, a gente tá junto, obrigado pela parceria. Ao Guilherme Zoc, que veio acompanhar aqui no plenarinho também da Câmara de Vereadores. E logo, daqui um mês, deve ter um novo papo no Legislativo, mas eu, de novo, só no semestre que vem, né, Fabrício? Não pode mais ter esse semestre. Mas no semestre que vem a gente traz um novo assunto para conversar também. Obrigado, um abraço a todos.